Olá, meu amado, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 21. Né? Certeza que você deve ter ficado muito impressionado com o capítulo 20 de Apocalipse, mas agora nós já estamos chegando ao final, são dois capítulos curtos, 21 e 22. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, aí você vai ter todos os capítulos anteriores e mais alguns vídeos bônus, ok? Faça isso. Então vamos lá, sem demora, Apocalipse capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já são passadas. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, e a luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e o nome escrito sobre eles, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, e ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estades. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua luz, e as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominações ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui começa o princípio do fim, né? E Jesus diz que ele é o alfa e o ômega. Ele revela a João que a cidade que desce do céu é a morada de Deus, é a morada do Cordeiro e é a morada de todos os salvos. Essa cidade ela é comparada à noiva do Cordeiro por ser adornada e ataviada, pronta para receber o seu marido, né? E nenhuma cidade do mundo, nada se compara àquilo que vai ser a nova Jerusalém.
uma cidade moderna, sofisticada, bem planejada, organizada. Nada disso pode se comparar à cidade que está descendo no céu. Interessante que a Bíblia vai nos dar 7 nomes, né, sobre essa cidade. Cidade Santa, Apocalipse 21, 2, Apocalipse 22, 19. Nova Jerusalém, Apocalipse 3, 12. Tabernáculo de Deus, a palavra tabernáculo significa morada, né? Morada de Deus, Apocalipse 13, 6. A noiva ou a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, 2 e Apocalipse 21, 9. A Santa Jerusalém, Apocalipse 21, 10. A Jerusalém Celestial, Hebreus 12, 22. E a casa do Pai, João capítulo 14, versículo 2. Quando a terra for retomada, quando a terra for restaurada, né, quando Deus fizer nova todas as coisas, as pessoas perguntam assim, pastor, mas como é que vai ser isso? Queridos, vai ser semelhante hoje. Vai haver cidades e vai haver países. E a capital do mundo, o foco de maior beleza, mais brilhante, mais atraente vai ser quem? A Nova Jerusalém. E há uma profecia no livro de Zacarias, né? E nós vamos falar, lá no milênio nós falamos acerca disso, né? E todas as nações do mundo, elas irão adorar, né, em Jerusalém. A outra coisa que vai acontecer, Deus vai morar com os seus servos, né? Então, olha só, Deus vai morar conosco, Deus vai ser o nosso Deus. A Bíblia diz que não haverá mais dor, nem pranto. Por quê? Porque o próprio Deus enxugará todas as nossas lágrimas, né? Uma outra coisa que fica muito claro nesse texto, né? A proibição de adoração a criaturas vai continuar depois, né? O apóstolo João, quando ele vê a beleza do anjo que está falando com ele, ele se ajoelha e o anjo diz, ei, levanta porque eu sou igual a você, eu sou conservo seu. Teme a Deus e somente a Ele adore, né? E vai ser sim um lugar muito maravilhoso. Imagine que nós vamos viver num lugar onde não vai haver variação de humor. As pessoas vão estar sempre alegres, as pessoas vão estar sempre disponíveis, as pessoas terão um coração aberto ao seu próximo, né? Nova Jerusalém nasce onde, pastor? Nova Jerusalém nasce no coração de Deus, planejada nos mínimos detalhes, né? O seu comprimento, a sua largura e a sua altura, elas são iguais. Apocalipse 21, 16 está falando disso, né? Ela é cercada por um muro de jaspe. Jaspe é uma pedra muito linda, é uma pedra transparente, parecida com cristal, né? E ela vai ter 12 portas, essas 12 portas simbolizam as 12 tribos de Israel, e ela vai ter 12 portões, né? E ela vai ter 12 fundamentos, 12 colunas, que são as colunas onde estão os nomes dos apóstolos, né? Um dia o apóstolo Pedro perguntou para Jesus assim, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E aí, o que nós vamos receber? Vai valer a pena te seguir? E Jesus fala com ele, não, vocês vão ter os nomes, né, gravados na Nova Jerusalém. As portas, elas são feitas de pérola, elas não serão nunca fechadas, né? Por quê? Porque se fechava as portas à noite, com medo de invasão. Como não haverá mais noite, não tem necessidade mais, né, de fechar as portas, né? 3 coisas maravilhosas que vão existir na Nova Jerusalém. O que não tem na Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém não tem templo mais. Por quê? Porque o próprio Deus está ali. Nós não precisamos mais de um lugar, nós vamos ter uma comunhão com Deus. Não haverá sol, não haverá lua, não haverá noite, nem portas fechadas. E quais as coisas maravilhosas que terão ali? Primeiro, terá o rio da água da vida. Existe uma profecia, e Israel espera por isso. Quando eu estive em Israel, eu ganhei inclusive um certificado sobre isso. Israel sabe que quando Israel for restaurado, o Mar Morto vai deixar de ser Mar Morto. E a Bíblia diz que vai ter
cardumes e cardumes de peixe. Né? Da onde que vem? Quem vai sarar as águas do Mar Morto? A água que escorre do trono de Deus. Né? A outra coisa que vai ter a árvore da vida. A Bíblia diz que a árvore da vida, ela dá fruto uma vez por mês, e as suas folhas curam todas as nações. E o trono de Deus, que nós vamos ver daqui a pouquinho, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. O trono de Deus significa, em essência, a sua presença real, visível. Amém? Hoje nós adoramos um Deus que nós sabemos que existe, mas que é invisível a nós. Mas nós iremos vê-lo quando nós estivermos ali na Nova Jerusalém, né? Capítulo 22, daqui a pouquinho a gente vai ler, né? Aonde nós veremos o rosto de Deus. Quais são as bases do trono de Deus? Justiça, Salmo 97, 2. Santidade, Isaías 61, Isaías 6, de 1 a 3. Juízo, Salmo 97, 2 também. E eternidade, Hebreus 1, 8. Né? Então, não haverá mal, não haverá crimes, não haverá maldade, né? A Bíblia termina o capítulo 21 dizendo que na santa cidade o mal não tem acesso. Tudo que for considerado como pecado de rebelião, de desobediência, de hipocrisia, de infidelidade, promiscuidade, soberba, né? Todos os indivíduos praticantes dessas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Né? Em 1 Coríntios, ele também diz que tudo que foi escrito na Bíblia também foi escrito para a nossa advertência. Então aqui nós temos um ensino e uma advertência. Como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Eu não posso ser mentiroso, posso ser idólatra, não posso ser homicida, eu não posso ser adúltero, né? Eu não posso ser covarde. Então todas essas coisas, essas pessoas, elas não entrarão na Nova Jerusalém. Você precisa consertar a sua vida enquanto dá tempo, né? Nela não haverá mais maldição. Nós vamos agora ler o capítulo 22, para que a gente possa encerrar, né, esses nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse 22, tradução King James. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas vestes. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rapidamente, abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me prostou essas coisas. Então ele disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele disse-me: não ceres a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continue sendo injusto, e aquele que é impuro continue sendo impuro, e aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é santo continue sendo santo. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e quem quer que ama e pratica a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente eu venho rápido, amém, assim seja, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Então aqui nós chegamos à última parte do livro de Apocalipse, aonde tudo que foi anunciado, tudo que nós temos estudado, tudo que foi predito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas as operações extraordinárias no mundo espiritual e físico estão comprovadas que verdadeiras foram as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse em Mateus 24:35, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. E aí, nesse capítulo 22, nós vamos ter algumas visões da parte de João, né? Então, João vai ver o rio puro da água da vida, que tem como fonte o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Nós vamos ver os seres humanos, os animais e toda a vegetação não vão sofrer mais de sequidão nem de esterilidade, não vai haver fome, subnutrição, malnutrição, porque os frutos da árvore da vida que são produzidos mensalmente, né? Sem alteração, sem nenhum tipo de alteração genética, vai ser alimento para os homens e para os animais, né? Enquanto os frutos alimentam, as folhas elas produzem saúde adequada para todo mundo, não vai haver doença, não vai haver indivíduo ou animais enfermos. Outra coisa que a gente vai ver é que a luz do sol será substituída pela luz divina do Senhor. Uma das coisas que eu já te ensinei é que a luz, lá em Gênesis, né, ela não é essa luz natural que nós conhecemos, porque a primeira ordenança da criação foi haja luz, e a luz houve no primeiro dia. Entretanto, o sol e a lua, eles só foram feitos no quarto dia, porque sol e lua não foram feitos para iluminar. Sol e lua foram feitos para que o homem conseguisse marcar o tempo, né? Qual que é a luz? A luz é a palavra de Deus. Então, aqui não vai precisar, porque todos nós teremos cheio dessa palavra, né? A Bíblia diz que a luz do Senhor ela vai ser suficiente para iluminar a cidade inteira durante toda a eternidade. Eu acredito que o apóstolo João, quando ele escreve isso, ele tem em mente o quê? O rosto do Senhor Jesus glorificado, completamente glorificado, mais brilhante como o sol. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, foi o próprio João que escreveu em 1 de João capítulo 1, versículo 5, parte B, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Né? Aí Jesus vai fazer algumas declarações que geram esperança, que renova a nossa fé, né? Que alegra a nossa alma e que fala que o tempo realmente é breve. Ele vai dizer aqui, Apocalipse 2,5, brevemente a te virei. Né? Apocalipse 2,16, em breve a te virei. Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora. Apocalipse 16,15, eis que venho como ladrão. Apocalipse 22,7, eis que presto venho. Apocalipse 22,12, eis que cedo venho. E Apocalipse 22,20, certamente cedo venho. E aí há uma chamada de atenção para nós, a importância de nós guardarmos em obediência irrestrita as palavras proféticas. Porque Apocalipse 22,7 diz, aquele que guardar essas palavras vai contemplar toda a felicidade. Então nós precisamos crer na palavra, aceitar a sua natureza divina, ler
meditar, ouvir e guardar. Porque se a gente somente lê e não entender o que nós estamos lendo, fica uma coisa vazia. Mas quando nós entendemos, como várias pessoas têm escrito e dito sobre esse estudo, quando você entende a palavra de Deus, a sua fé é alicerçada, pode vir qualquer provação, porque você sabe que vale a pena passar por ela, né? Uma outra coisa que vai falar, né? Em todo o livro de Apocalipse, Jesus fala sobre prêmio, sobre galardão, sobre aqueles que praticarem boas obras, né? E que as boas obras são essas, né? Primeiro, Tito 2,14, é você aceitar o sacrifício perfeito de Cristo. Efésios 6,9, é você ser criado em Cristo Jesus para esse fim, né? João 6,29, é você acreditar que Jesus é bom, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Filipenses 1,6, é você reconhecer que a boa obra na sua vida começou através de Jesus. E Tito 2,12 a 14, você identificar com zelo seu relacionamento com Ele, né? Então eu preciso entender no mundo espiritual que eu sou a noiva de Cristo e eu tenho que agir como a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo pergunta: você sendo noiva de Cristo, você vai se deitar como uma meretriz? Você vai fazer parte do sistema babilônico? Não. E aí depois nós vamos ver duas advertências, né? Nós vamos ver a advertência que eu já falei anteriormente, que é a proibição de nós adorarmos a anjos ou qualquer outra criatura, e a outra é a seguinte: o perigo de tentar adulterar, acrescentar, tirar ou mudar a palavra de Deus. O juízo ele é imediato e ele não vai vir por um anjo nem outra criatura celestial. O juiz aqui ele vem do próprio Deus. Então por isso que durante todo esse estudo você sempre me ouviu falando: aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não vou afirmar para você com certeza. Nós podemos até conjecturar falando assim, ó, isso aqui é uma suposição, isso aqui aparentemente é isso, mas eu não posso cair nesse erro de adulterar aquilo que a palavra de Deus está falando, né? E vai falar também que um dos componentes mais importantes de toda a Bíblia, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvo mais que a neve, lavando as suas vestes, sangue do Cordeiro, elas vão ser mais brancas do que a própria neve, né? A essência da salvação é reconhecer que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus pregou o evangelho, que Jesus morreu numa cruz, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e o sangue dele é poderoso para nos perdoar de todo pecado, para nos santificar e nos justificar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. É esse sangue que nos garante acesso ao direito eterno de sermos vistos por Deus como redimidos, dando acesso à árvore da vida e concedendo uma entrada triunfal pela Nova Jerusalém. E aí ele faz um convite, né? Ele indica que a noiva se tornou esposa do Cordeiro, e aí ele faz um convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha e tome de graça da água da vida. E aí o Apocalipse, o livro das divinas revelações do Senhor, termina com uma afirmação reconfortante, uma reafirmação solene da brevidade do Senhor Jesus, né? Ele diz que assim seja, cedo vem. Assim, queridos, nós terminamos a série de Apocalipse. Para você que acompanhou todos os vídeos, tenho certeza que você foi tremendamente abençoado por Deus. Para você que não acompanhou, eu te aconselho a você ver todos esses vídeos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer para você aquilo que for possível esclarecer, aquilo que nós podermos falar para você. Tem algumas coisas que as pessoas querem que a gente afirme
E como eu expliquei em todos os vídeos, é impossível. Por exemplo, as duas testemunhas para mim são Elias e Moisés. É nisso que eu acredito. O que o senhor acha? Eu vou dizer para você, queridos, apesar de haver vários indícios que podem ser os dois, eu não posso afirmar para você com certeza, porque a Bíblia não me diz isso com clareza. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que em breve nós vamos nos ver com uma nova série chamada O Assunto É. Deus te abençoe.